Ismael, né? Ficamos muito felizes, né? E convidamos para que volte outra vez, né? Hoje a gente sempre, quinta-feira, aproveita para estarmos estudando, né? E nós temos culto aqui às terças-feiras, que o pastor já falou com o senhor, né? De oração, quinta-feira estuda a palavra de Deus, e domingo, permitindo Deus, nós estamos aqui também. Ficaremos felizes também com novamente o pastor está conosco aqui. E deixando para os irmãos, nós vamos estar comentando a esse respeito. Os irmãos que estão aqui, evidentemente, a gente consegue conversar. Aqueles que acompanham à distância, a gente não consegue responder agora, talvez alguma pergunta ou outra. Mas que nós estaremos lendo, e eu li esse primeiro texto, né, Paulo escrevendo a respeito de Cristo, né, no 1 Coríntios 15, 20, e eu vou voltar, depois a gente vai ler ele depois, mas ele menciona, irmãos, que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eu sempre digo para os irmãos, olha, se ele está falando de Cristo, ele está falando de primícias, e nós entendermos que a palavra primícia vem de primeiro, que vem antes, e se tiver só um primeiro e só um antes, o texto aqui seria mais coerente se tivesse Cristo a primícia, porque Cristo foi o primeiro que morreu, que ressuscitou e nunca mais morreu. Outras pessoas morreram, ressuscitaram, mas morreram novamente. Mas Cristo foi o único que ele ressuscitou para nunca mais morrer. Mas se nós entendermos que fosse uma palavra qualquer que tivesse escrito aqui, não seria primícias, mas primícia, né? Porque está falando de Cristo, de uma única pessoa, então não precisaria ser no plural essa palavra. Mas por que então que Paulo escreve dizendo primícias, né? Porque nós vamos entender que está exatamente relacionado com a festa das primícias. E como disse para os irmãos, quando é que acontecia? No primeiro ciclo de festas, né? A festa que nós já falamos a respeito da Páscoa, a Páscoa acontecia no dia 14 de Abib, né? E o que acontecia na Páscoa? O que é Páscoa? A morte do Cordeiro. É isso que acontecia no dia 14 de Abib, a Páscoa é isso. E por isso que ela passou a ser tornada como Páscoa, a festa dos ázimos, que tornou uma única festa, porque no dia 14 de Abib, simplesmente, né, ou melhor, a única coisa que era feita era a morte do Cordeiro, que era imolado. Depois nós vamos ver que de 15 a 21 nós tínhamos a outra festa, né, que embora estava todos juntos nesse primeiro contexto de festa, mas qual que era a festa? Ázimos, né? Então o que é? O cordeiro morria, quando foi instituída a vez no livro de Êxodo, no capítulo 12, na saída do povo do Egito, quando Deus institui para que eles pudessem estar marcando como memorial, que deveria ser comemorado de ano em ano, e este será o primeiro dos meses, o principal dos meses. Começava-se o ano, melhor até hoje, como nós já comentamos com os irmãos, lá os judeus, eles têm 2 anos, né? Um calendário religioso, o calendário civil. O religioso começa sempre no mês de Abib, não é o mês de abril, né? Mas no mês de Abib, porque ele depende da lua nova. E depois no mês 7, que é o ano civil que eles iniciam. Mas aqui, esse primeiro mês, acontece isso, nós falamos dessas 2 festas, mas não é as únicas festas, né? Deus institui para eles, lá no livro de Levítico, vamos lá para o livro de Levítico, eu vou pegar, irmãos, tem tudo anotado aqui pela minha marcação, né? Que aí fica mais fácil para mim rabiscando. Mas no livro de Levítico, no capítulo 23, quando é dada a lei para a nação de Israel, né? Levítico 23. Desde o primeiro versículo, né, 23, ele começa falando das solenidades, do sábado, da Páscoa, dos ázimos. E aí no versículo 9, a gente vai ler do 9 a seguir, é que ele menciona a respeito dessa outra festa, que é a festa das primícias. Então nós vamos ler do 9 até o versículo 14, que ele dá uma explicada o que é essa festa, depois de ele repetir, dado uma nova informação no número de números, né? Mas nós vamos ler primeiro em Levítico, capítulo 23, versículo 9, eu vou ler o 9 e o 10, irmãos, leia, né, depois aí, irmãos que sentirem, até o 14, para a nossa meditação nesta noite, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando os houverdes entrado na terra que hei de vos dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote.
cheiro suave ao Senhor, e a sua libação divina, o quarto de Deus. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, todo aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta no vaso de Deus, está tudo perpétuo, por gerações em todas as vossas habitações. Amém. Então, aqui, irmãos, o que ele está tratando? Aqui para trás ele fala a respeito da festa, como nós já falamos, da Páscoa, dos ázimos, e ele continua nas próximas festas, dizendo que os filhos de Israel, quando eles entrassem na terra, não era naquele momento que eles deveriam fazer essa festa, até porque não houve, nós conhecemos, né, estudando aqui a respeito da Páscoa, que no dia 15 eles já saíram levando os despojos dos egípcios. Então não houve aqui, até porque também eles não plantaram nada desse respeito. Mas o que é a festa das primícias? Ele trata aqui, dizendo assim, olha, quando vocês entrar na terra, então, que o Senhor havia de dar, cegareis da sua cega, né? Quando vocês fizerem da primeira colheita ali do trigo, está falando mais do trigo, né? Então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos ao dia seguinte do sábado. Então, o que nós vemos? Há aqui a preparação de um cordeiro, há outras dízimas de farinha que deveria ser feita, mas todas as festas, na verdade, havia ali cordeiro que deveria ser imolado, né? Não houve mais cordeiro a partir de Cristo, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o sacrifício perfeito, o único cordeiro perfeito que houve, e ali acabou-se as festas. Mas nós vemos aqui o que eram então as primícias. Eles deveriam fazer isso no dia primeiro ao sábado, no dia seguinte ao sábado. Que dia que é o dia seguinte ao sábado, nesse caso mesmo? Primeiro dia da semana, é o domingo mesmo, né? Então nós vemos lá que, diferente da Páscoa, que é o dia 14 de Abib, independente do dia da semana que ele caísse, era aquele dia, a festa das primícias era no primeiro dia seguinte ao sábado. Mas aqui nós pegamos, olha, o dia 14 havia Páscoa, dia 15 começava a festa dos ázimos. O dia 15, que era o primeiro dia, era chamado de um sabá, um dia de descanso também. Era o sábado para os judeus, todo dia de descanso é sábado, mas esse é o sábado normal da semana. Então, depois do sábado é o domingo. Então, esse primeiro domingo, depois da Páscoa, então, independente do dia que ele acontecesse, se a Páscoa fosse no domingo, então a premissa seria no domingo seguinte, se fosse na segunda, era no domingo seguinte. Sempre o domingo depois da Páscoa é a festa das primícias. Dentro desse primeiro contexto de festas que nós falamos para os irmãos, a Páscoa, né? A Páscoa, os ázimos e as primícias, o que eles faziam? Eles iam nas suas plantações, era a primeira colheita que eles faziam, ou seja, o primeiro feixe que eles colhiam, ia lá, colhia um feixe do trigo, trazia para o sacerdote fazia uma oferta, fazia uma oferta, um movimento diante de Deus, e ele diz aqui que e moverá o sacerdote perante o Senhor para que sejais aceito ao dia seguinte do sábado. E aqui nós vamos ver qual que era a finalidade dessa festa. Eles não levavam a plantação inteira, eles levavam um feixe, e aquela oferta que era feita, era aceita, ou seja, Deus abençoava toda a sua plantação. Então, a maneira dele estar abençoando, oferecia que ele fez, era feito no domingo, né? E no domingo que acontecia isso, o sacerdote fazia essa oferta de movimento, apresentava diante de Deus e todo o campo era abençoado. Então, a festa das primícias é basicamente isso, diferente, né, da Páscoa, que precisava separar no dia 10 o cordeiro, tinha toda uma característica. Nós vemos a festa dos ázimos, que precisava arrancar todo o fermento de dentro de casa, não podia comer nada levedado. A festa das primícias, além de eles fazer aqui, preparar um cordeiro sem mancha, né? Tinha que trazer oferta de manchares. Era interessante porque todas as ofertas, né, todas as festas tinham as ofertas, sacrifícios contínuos, a gente vai observar sempre essas palavras, e eles deveriam fazer isso em estatuto perpétuo em todas as vossas gerações e todas as habitações. Então era trazido essa oferta. Isso é a festa das primícias, né? Não tem muito segredo. E ela é mais um outro texto que se refere a isso no livro de Números, no capítulo 28, que ele dá para nós alguma informação a mais.
Livro de Números, capítulo 28, versículo 26 até o 31. Nos diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, um carneiro de 7 anos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, melhor. E sua oferta de manjares, flor de farinha misturada com azeite, 3/10 da parte do bezerro, 2/10 para um carneiro, para cada cordeiro 1/10, para cada dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares, oferecereis servosão sem mancha com suas libações. Embora nós lemos aqui, irmãos, até o versículo 31, nós vamos observar que nesse domingo também havia santa convocação. Lembrando os irmãos que o domingo normal para o judeu, para o povo de Israel, é um dia normal, né? É um dia de trabalho normal, o sábado que é o dia de descanso, mas esse domingo é um sábado, né? Então esse domingo é um dia de descanso, porque eles não podiam fazer obra nenhuma, também era uma festa que era oferecida nesse domingo. E aqui, depois ele começa falando que ofereceria as ofertas de manjar ao Senhor, e depois ele cita um outro termo aí, que é festa das semanas, que festa das semanas já é uma outra festa, embora esteja aqui junto, mas é uma outra festa. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, se der tempo hoje, senão a gente fala outro dia. Por que ela chama festa de semanas, né? Porque precisava de contar semanas. Mas, então era o domingo, era feita uma oferta de manjares, oferecia ao Senhor, havia também sacrifício contínuo, o sacerdote fazia oferta de movimento e toda a plantação era santificada. Isso é a festa das primícias. E alguém pode estar perguntando, tá, mas o que isso tem a ver? Se trata de colheita, o que isso tem a ver com as pessoas, com a gente, com Cristo? Por que ele fala que Cristo é as primícias, então? E antes de eu falar aqui do cumprimento dela, nós vamos observar que lá no Velho Testamento, Deus ele já começa chamando também pessoas, né, falando a respeito de pessoas usando esse termo de primícia e não só para uma plantação, né? Então eu quero ler com os irmãos no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 2, livro de Jeremias, no capítulo 2, versos 2 e 3. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, uma terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Amém. Por que eu estou pegando esse texto para os irmãos aqui? Não sei se os irmãos perceberam. O texto está falando aqui de alguma plantação de pessoas, está falando da nação de Israel, estava falando de Jerusalém, diz o Senhor, lembro da beneficência da mocidade, do amor de noiva, dos desposórios, que andava após mim no deserto, né, que seguia Cristo. E ele diz assim: então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Israel, o povo, a nação de Israel, é tratada aqui pelo profeta Jeremias como primícias. Ora, mas primícias não está se referindo a trigo, a plantação, mas veja que ele também está sendo utilizado aqui para pessoas, né? Então veja que nessa profecia o profeta Jeremias já usa essa palavra, tratando a princípio com a nação de Israel, lembrando para os irmãos que no Velho Testamento o povo de Deus era a nação de Israel, o gentio não. O gentio ele entra na nova aliança que Deus faz, aí ele passa a entrar a igreja passa a fazer parte do povo de Deus. Mas então era só
a nação de Israel. E antes nós lermos Coríntios, aí eu vou mudar a minha ordem aqui do que eu pus aqui os textos, né? Mas olha que coisa interessante, né? No livro do Evangelho de João, capítulo 12, Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 23 e 24. Chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha, muito bem. O que Jesus estava falando? Olha, é chegada a hora do Filho do Homem de ser glorificado. Se o grão de trigo não cair na terra, se ele ficar ali sozinho, ele não dá fruto nenhum, mas se cair na terra, ele produz e dá muito fruto. O que tem a ver Cristo com um grão de trigo? Perceba que ele está se referindo agora, ele como trigo. Nós vamos ver que nós somos chamados de colheita de Cristo, que a Bíblia fala a respeito da ceifa, da colheita do trigo, que os anjos vai trazendo, ele fala a respeito como é que chama do trigo e fugiu outro termo aqui, que não tem grão, como é que é o joio, trigo, né? O joio fugiu o termo aqui. E ele falou, olha, houve uma plantação, foi plantado lá o trigo, veio o inimigo à noite, e aí ele foi lá e semeou um joio no meio, e aí depois perguntaram, o senhor quer que a gente tire o joio? Ele falou, não, deixa aí crescer junto, né? Quando é que ele vai ser separado? Na colheita. E depois, o que é que Jesus explica para os seus discípulos? Irmãos, lembra a explicação de Jesus? Eu não peguei o texto aqui, que me veio na mente agora aqui. O que Jesus explica para eles? Fala, olha, o trigo são os filhos do reino, são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno, que foi semeado entre os filhos de Deus. Mas, no final, na colheita, no arrebatamento, é que é ser feito a separação. Não é isso que diz o texto? Então, lá no final é feita a separação. Perceba que o trigo é o povo de Deus, é a nação de Deus. Quando ele está falando ali dele caindo, morrendo, e que produziria aquele trigo, né, semeado, produziria uma grande plantação, que, olha, dá muito fruto, então uma grande plantação. De que plantação que Jesus está falando aqui? Pessoas da igreja. A igreja que recebe Cristo, ela passa a ser a plantação do Senhor. Esse campo de trigo que foi semeado, aquele grão que caiu e morreu, que foi sepultado, nós estamos falando, ele está falando agora dele próprio, de próprio Jesus, e por isso que nós vamos ver que depois ele se refere ali, falando de premissas, nós vamos ver que ele está falando que ele é o grão de trigo, caindo vai produzir muito fruto. Qual que é o fruto produzido? A igreja do Senhor. Então, essa é a igreja que era tratada dessa forma. Então, da mesma forma que nós vemos lá, no livro do profeta Jeremias, falando a respeito de pessoas, nós vemos aqui que o próprio Jesus, se referindo a ele trata como um trigo e tratando dessa plantação. Muito bem, a gente vai ler outros textos aqui, mas a festa das primícias se cumpriu? Não falou que não, sim ou não? Ora, o que é, quando que é a festa das primícias? Que dia da semana? Domingo. Nós falamos aqui sobre a ceia, sobre a Páscoa, e nós fizemos a conta, mostrando para os irmãos aqui, que dia que Jesus morreu? Uma quarta-feira à tarde. Ficou quinta, sexta, sábado, dia de quinta, sexta e sábado. Quando Jesus ressuscita? No final da tarde do sábado, que amanhecia o domingo, as mulheres foram lá, ele já havia ressuscitado, ele ressuscitou nesse período. Ora, o que é comemorado naquele domingo, o primeiro domingo da Páscoa? As primícias. Que dia Cristo ressuscitou? Primícias. Nas primícias Cristo estava ressuscitado. Perceba que ele está falando qual que foi o cumprimento de Cristo. Eu poderia ler os textos com os irmãos, ler só um texto, são vários versículos, mas eu vou ver só um para os irmãos, deixa eu ver qual que é mais fácil aqui. Mateus 28, primeiro.
Vamos para o João. João está melhor, para ficar mais claro. Evangelho de João, no capítulo 20, todos esses versículos falam, tá? Mas eu vou pegar só um aqui. João 20, primeiro. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Leu 2 alguém para mim. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Olha, no primeiro dia da semana, que dia que era? Domingo. Foram lá, Jesus não estava mais lá, ainda escuro, né? Não tinha mais Jesus ali no sepulcro. Olha, cadê? Onde puseram Jesus? O que tinha acontecido com Jesus? Estava ressuscitado, né? Que dia Jesus ressuscitou? Domingo. Assim como a Páscoa apontava para o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os ázimos, que é Ele também que tirou o pecado, então também aponta para Ele. E a festa das primícias, cumpriu em quem? Cristo. Cristo ressuscitou exatamente no domingo. Não sei se os irmãos conseguem ver o texto que nós lemos de Romanos, fazendo essa alusão, por isso que eu perguntei para os irmãos aqui, tem alguém aqui que se considera primícias? Eu volto a perguntar, tem alguém aqui que se considera primícias? Começou a ficar um pouquinho mais claro, Jesus ressuscitou. E aqui, nós vemos aqui que Jesus falou, antes de ler esse texto, tem um outro texto de Romanos, capítulo 11, versículo 16, depois os irmãos vão ver que esse texto que está falando disso, ele tem um outro significado também para a próxima festa, mas ele está praticamente ligado um ao outro. Livro aos Romanos, no capítulo 11, versículo 16. Olha, do que é que está falando aqui? Está falando de plantação? Os irmãos acham que está falando de plantação? Não. Se as primícias são santas, o que é as primícias? Cristo é as primícias. Se Cristo é santo, a massa também é. Quem que é a massa? A igreja. E a massa, nós vamos ver que, embora fale do trigo, na próxima festa, nós vamos falar, era pego o trigo e era feita uma massa. Os irmãos vão ver que tem a ligação também. Mas aqui que nós vamos dizer, olha, se a primícia é santa, a massa é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Se Cristo é santo, a igreja por Cristo é santificada também. O que o texto está falando é isso. Então veja que, por que está usando as primícias? Ele volta lá para a festa, né? Quando é escrito a carta aos Romanos, que nós vemos aqui, eles entendem do que estava falando. Estava toda ligada ao primeiro conjunto de festas, que estava trazendo o seguinte: olha, as primícias se cumpriram em Cristo. E por que estou insistindo em falar isso para os irmãos? Porque lembra que eu falei aqui do mar voltando e alguém percebeu do sinal que estava acontecendo? O que acontece na volta do Senhor? Aqueles que estão olhando os sinais. Jesus deixou sinal para a sua vinda? Deixou. Todos vão ver? Não, Jesus diz assim: se não vigiar, desvirei a ti como ladrão. Por que ele está falando isso? Porque tem pessoas que não vão estar vigiando, que não vão estar prestando atenção. Quando a Bíblia fala que assim como foi a volta, como foi nos dias de Noé, assim é de ser a volta do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Noé não estava pregando? Noé não estava anunciando? Irmãos, imagine, os animais começaram a ir para a arca. É normal uma coisa dessa? Deus estava lá mandando os animais começam indo para a arca. Mas as pessoas não perceberam que tinha algo diferente naquilo ali. E a Bíblia fala que não percebeu até que veio o dilúvio. A volta de Cristo é a mesma coisa. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar? Sabe. Todo mundo vai perceber que Jesus já está às portas, Jesus está chegando? Não, porque Ele já está às portas, essa que é a verdade. As pessoas estão percebendo? Não. O que estão acontecendo nos dias que nós vivemos? Comendo, bebendo, dando-se em casamento, despreocupado. Ninguém está preocupado com a volta de Cristo. Quando eu digo ninguém, não é ninguém, mas a grande parte, a grande maioria, está despreocupado. É o que aconteceu ali.
Nós estamos mostrando isso para os irmãos, por quê? Irmãos, porque Jesus deixou sinais. Veja que ele mostrou, ele deu 7 festas para o povo, ele deu 7 eventos para que pudesse entender as coisas que estavam acontecendo. Então as primícias se cumpriu em Cristo, ele está falando disso, né? Então é importante a gente entender. Eu estou falando isso porque não vai falar depois de trombeta. O que tem a ver trombeta? O que tem a ver as outras festas que estão ali, tabernáculos? O que isso quer a ver com a gente, né? Então ele está dizendo assim: a primícia é santas, amasso é. No versículo de Tiago, vamos lá em Tiago, capítulo 1, e por isso que eu acho que se ficou alguma dúvida para os irmãos, agora no livro de Tiago fica bem claro para saber se alguém aqui é primícia ou não, tá bom? No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 18. Para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Olha, a carta de Tiago é escrita para quem? É para os hebreus ou para a igreja? A igreja. Ele tá, até porque nós somos gerados pela sua vontade, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. A igreja foi gerada por Cristo, né? Para que fôssemos como primícias. A igreja é como primícia. Lá atrás, no Velho Testamento, quem eram as primícias? Israel. Hoje, quem que é as primícias? A igreja, formada por todos, evidentemente, mas como primícias. E por isso que eu perguntei aqui para os irmãos aqui, quem dos irmãos aqui pode dizer que é primícias, né? Olha, então é isso. Agora nós voltando ao texto que nós lemos no início, vamos ler um pouquinho de novo o texto de 1 Coríntios capítulo 15, que nós lemos inicialmente, só para a gente entender. 1 Coríntios capítulo 15, a gente vai ler do 21 até o 24. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Bom, até que tá bom, o pastor leu do 21, né? No 20 foi o que nós lemos inicialmente, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Nós, o que acontecia com as primícias? Qual que era a festa das primícias que nós lemos no início? Não era pego aquele feixe de trigo, era feita oferta de movimento, através daquele feixe, o que acontecia com a plantação? Tudo era abençoado. Aqui ele está dizendo assim, olha, agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Olha, se ele foi feito as primícias dos que dormem, o que acontece com os demais que dormem em Cristo? Ressuscitarão também um corpo glorificado para não morrer nunca mais. É isso que o Paulo está dizendo. Se nós vermos o contexto, nós vamos ver que Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, aquelas pessoas que estavam ali preocupadas, olha, mas em que corpo que as pessoas vão vir, que jeito, né? Já morreu, como é que vai ser? Olha, vocês não entendem que tem corpo celeste, corpo terrestre, e Paulo vai falando, vai explicando, e ele trata exatamente disso, dizendo assim, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos são vivificados em Cristo. Ele está falando evidentemente de todos que estão em Cristo, né? Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando que é a vinda de Cristo? O arrebatamento da igreja. As primícias, aqueles que estão mortos, que já morreram em Cristo, o que vai acontecer com eles? Do mesmo jeito que Cristo morreu e ressuscitou, também vão ressuscitar em corpos glorificados, para nunca mais morrer. Então, assim, os que são de Cristo na sua vinda. Então, veja que a festa das primícias apontava, primeiro, assim como a festa da Páscoa, assim como os ázimos, a primícia também apontava para Cristo e se cumpriu em Cristo. Então, tudo isso já aconteceu. Cristo já ressuscitou. A igreja ressuscitará no futuro.
mas a primícia se cumpriu em Cristo. Essas 3 festas já aconteceram, o primeiro ciclo de festas que acontecia, todas elas se cumpriu em Cristo. Precisamos fazer festa das primícias? Evidentemente que não, né? Mas mostrando para os irmãos que já aconteceu em Cristo. Então, a igreja ressuscitarão. Paulo escreve em Tessalonicenses falando a respeito disso, né? Que também, a respeito da ressurreição, nós não vamos preceder aos que dormem, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e depois que estivermos vivos seremos transformados e subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. É o mesmo fato que ele está falando aqui, mas ele trata aqui que Cristo as primícias, Cristo primeiro, e depois todos que estão dele na sua vinda, ou seja, toda a plantação de trigo, que Cristo com a sua morte, ele deu o poder para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, que todos aqueles que recebem a ele, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, esse grão abençoa todos aqueles que recebem ele e passa a ser herdeiro da mesma promessa, como diz a palavra de Deus, fazendo parte dessa plantação de Cristo. Então, o que é a festa das primícias? Mostrando para nós que aquilo já aconteceu em Cristo e nós também. Agora, Paulo escrevendo em Tiago, né, que ele nos gerou para que fôssemos como primícia, do mesmo jeito, né, da mesma forma. E tem uma coisa interessante, irmãos, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, que ele fala dos 144, e às vezes gela de quem que são os 144, nós já até comentamos com os irmãos há um tempo atrás, não sei se os irmãos lembram, mas é que é uma coisa interessante, né? Porque nós vamos ver, inclusive, um cumprimento futuro para com toda a igreja. Lá, aqueles 144, eles têm umas coisas interessantes. Apocalipse 14, versículo 3. Cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. O 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Bom, como nós já falamos, olha, os 144.000 são comprados como primícias para Cristo. Nós somos primícias? Se somos, fazemos parte dos 144.000. Percebe que todo o texto ele está, todo o contexto, não onde que apareceu primícias, lá no Velho Testamento. E aonde que ele termina falando de primícias? Apocalipse. A Bíblia toda ela tem o contexto que ela se cumpre nele. Então, o que é as primícias? Essa festa que era feita estava ligado à plantação, mas que apontou, né, para Cristo, na ressurreição de Cristo, e agora nós como igrejas que fazemos parte das primícias. Amém? É só isso que as primícias. Veja como é que é tranquilo, né? Não ficou nenhuma dúvida aí entre as primícias? Que a gente vai seguir um pouquinho mais falando da outra festa, que é um outro ciclo sozinho que ela acontece agora, ok? 144.000 é literal ou simbólico? Não, então. Os 144.000, o pastor falou, 144 é literal ou não? A gente nunca pode esquecer, irmãos, que o livro de Apocalipse está cheio de figuras, é figurado, tem muitas figuras. Assim como nós vamos ver as pragas da ira de Deus, né, mencionamos com os irmãos aqui, o que são as pragas da ira de Deus? Irmãos, prestar atenção nas figuras, vai ser as mesmas figuras daquilo que aconteceu lá no Egito, né? Os 144.000, se nós pegarmos, no capítulo 7, ele fala a primeira vez dos 144.000, olha, não danifiques a terra, até que havemos assinalado em suas testas o número dos salvos. Ele vai contando 12.000 de cada tribo, né? E ele diz 12.000 dessa tribo, ele começa pela tribo de Benjamim, passa por todas as tribos e termina na tribo de Judá, né? E é esse contexto que ele tem. Mas, se nós olharmos lá, a gente percebe que está faltando 2 tribos. Nós prestaram atenção no capítulo 7 de Apocalipse? Quais são as 2 tribos que estão faltando? Efraim e Dan, né? A tribo de Dan e a tribo de Efraim não estão lá. Por quê? Nós precisamos de outro estudo para falar disso, mas a tribo de Efraim, ela está ligada à nação gentílica, né? Ao gentil, que quando houve a divisão dos reinos,
o reino do norte, ele é assumido por um efraimita, é assim que fala, né? Que ele assume, e ali o Efraim ele passa a ser o cabeça daquela tribo. Quando nós vemos em Oséias, ele fala que seria um povo, chamei um povo que não era povo. E às vezes fala, está vendo, está falando da nação de Israel. Não, a nação de Israel sempre foi povo. O povo que não era povo, depois nós vemos aqui os hebreus, que ele trata disso, Romanos também, ele vai trazendo que o povo que não era povo era o gentil, que nós somos enxertados nessa oliveira e passamos a fazer parte desse povo. E ali, então por isso que não está os 144 mil, os 144 mil não está nas 12 tribos. E nós vamos ver que está faltando a tribo de Dan, por causa da bênção que foi dada para Dan. Depois, irmãos, dá uma lidinha na bênção que foi dada para Dan, lá quando ele é abençoado, os irmãos vão entender um pouquinho sobre isso. Então, aqui, aquelas tribos, na verdade, já é ali uma tribo figura, não é exatamente aquelas 12 tribos. Porque se nós vamos pegar que está ali a tribo de Manassés e vai entrar a tribo de José, mas a tribo de José, ela é a tribo de Manassés, junto com a de Efraim. Então ela não deveria ter a tribo de José e entra a tribo de Levi, os levitas. Então ali já é figurado. Se nós pegarmos aqui, lá está assinalando nas suas testas o número, o selo de Deus que é colocado naqueles 144 mil. Há pessoas que defendem, não, são 144 mil, 12 mil de cada tribo, está falando da nação de Israel. Porém, se nós pegarmos os 144 do capítulo 14, que já estão no Monte Sião, portanto, é depois do arrebatamento, lembrando os irmãos que o livro de Apocalipse ele não está em ordem cronológica, ele conta ali primeiro as 7 igrejas, depois é mostrado para ele a abertura dos selos, o toque das trombetas, entra as 2 testemunhas, e depois ele entra no capítulo 12, falando do dragão, depois da besta, depois lá no capítulo 14 ele volta a falar do 144, porém o 144 já está no Monte Sião, e o Monte Sião representa a Nova Jerusalém, então já estão na Nova Jerusalém, esses 144 mil, que eles estão na Nova Jerusalém. Aí, se nós pegarmos todas as características dos 144 mil, os irmãos vão perceber que todas as características dos 144 mil são exatamente as características da igreja. Vamos pegar aqui o livro o 14, vamos aqui para Apocalipse 14, depois a gente fala daqui. Vamos olhar para Apocalipse 14 um pouquinho. Apocalipse 14 diz assim: olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi a voz do céu, como voz de muitas águas, como a voz de grande trovão, de arpistas que tocavam a sua harpa, dizendo: cantava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais, dos anciões. Ninguém podia aprender senão aquele canto, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Se nós vermos, acho que no capítulo 15, se não me engano, nós vamos ver que todos que estavam ali com ele, ali para frente não tem o texto, no capítulo 15, né, ele vai tratando de outra coisa, assim: e vi no mar de vidro, misturado como de fogo, saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus, e cantava o cântico de Moisés. Então aqui nós vamos ver que todos que estavam aqui já estão cantando o cântico, que aqui diz que não, só os 144 mil sabia. Aí nós vamos pegar o seguinte, o versículo 3, né, que nós lemos: que não podia, senão 144 mil, que foram comprados da terra. A igreja foi comprada da terra? Foi. A igreja entra aqui. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. A igreja, ela é contaminada? A igreja também é virgem, nesse sentido de pureza. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde ele vai. A igreja segue o Cordeiro para onde ele vai? Segue. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o seu Cristo. A igreja é primícia? É. Na sua boca não se achou engano. Na boca da igreja tem engano? Não. São irrepreensíveis diante de Deus? São. Então, o 144, na verdade, está a totalidade dos salvos. É um número que ele não é um número literal, mas é um número simbólico. Por quê? Ele aponta, irmãos, para um período de trabalho. 144 mil, às vezes nós não percebemos, mas se nós pegarmos o tempo de trabalho que tem, um dia tem 24 horas, não é? Qual que é o tempo de trabalho da igreja? 6 dias, o 7º se descansa. Se alguém fizer uma conta de 6 vezes 24, nós temos quanto?
144 mil. Nós vamos achar esse número. Se nós pegarmos, né, o tempo que nós estamos aí peregrinando sobre a face da terra, fizer as contas do período, nós vamos achar 144 mil. Então, na verdade, o número 144 mil, é um número simbólico que aponta para um período de trabalho da igreja, né? É lógico que a gente precisava de um outro dia para fazer só um estudo sobre 144 mil, mas não é só a nação de Israel, é toda a igreja que está inserida nesse contexto. Toda a igreja faz parte desse período. Nós vamos ver que a Bíblia fala de um período lá, acho que é de 400 anos, se não me engano, se pegar 400 vezes 30, não é esse número, é 400, tem outras contas aqui que não estamos aqui com ela fácil aqui no momento, mas 144 mil não é número correto, não é 144 mil salvos, é 144 mil, um símbolo de todos os salvos. Assim como duas testemunhas que nós temos mostrado para os irmãos, não se trata de duas pessoas, mas de dois povos, figuras de dois povos. Não é que tem duas pessoas profetizando, né? Mas existe igreja gentílica e judaica, povo de Israel, a igreja junto profetizando. Mas é lógico que para cada um deles a gente precisa de um tempo maior, né? É simbólico, é um número simbólico, né? Mas a gente pode falar dele outro dia com calma, tá bom? Sem mostrar para os irmãos que todas essas características estão. A igreja tem o selo de Deus. Qual que é o selo de Deus? Somos batizados com o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo, né? O selo do Espírito, o selo do povo de Deus é o Espírito Santo, ele já foi selado com o Espírito Santo. É lógico que, imitando as coisas de Deus, a besta vai fazer alguma coisa também, vai fazer a sua marca, porque os servos de Deus já têm a sua marca, aí a besta vai imitar, mas toda a igreja já foi selada. Quem foi selado? A igreja. Qual o período? O período que nós estamos vivendo, durante todo o período. Mas a gente fala, mais alguma pergunta em relação a isso? Não? É a premissa daqueles que dormem. Fala que os ressuscitarão primeiro, os salvos ressuscitarão primeiro. É claro que toda a humanidade vai ressuscitar, os que foram mortos. Sim. Mas os salvos serão os primeiros. Sim, só que aqueles que não são de Cristo não são a primícia. Lembrando da plantação, o que era abençoada? Aquela plantação de onde era tirado aquele feixe de trigo. O feixe de trigo, comparado com Cristo, né? Olha, ele morreu, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas ele morrendo, ele produz. Então, a plantação de Cristo é as primícias. O restante não são primícias. Então, a gente olha assim, a todos que morreram são primícias? Não, todos que morreram em Cristo. O restante não é primícia. Quando a Bíblia fala aqui, ressuscitarão primeiro aqueles que morreram em Cristo, né? Esses que estão em Cristo são as primícias. O restante dos mortos não são primícias. Não foi comprado como primícias para Deus. Não é, ele foge desse contexto das primícias. Amém? É para a gente entender, mas essas figuras mostram exatamente essas coisas. Fala, o que tem a ver uma coisa com outra? Tudo, né? A gente só precisa entender, porque se a gente lê aqui, Paulo escrevendo, falando, olha, Cristo foi as primícias, mas deveria ser a primícia, então, se foi o primeiro, né? E, olha, se a massa é santa, né? Se a massa não, se o, como é que o texto que nós lemos aqui, se as primícias são santas, também a massa é. A primícia é santa, o resto é também. Então, tudo está falando do povo de Deus. O povo de Deus, ele é as primícias. Então, você perguntar agora, né, assim, quem faz parte da primícia, né? A gente faz parte da primícia. Se não fizer parte da primícia, não faz parte do povo de Deus. Amém? Da palavra primícia, é o primeiro. É o primeiro fruto. A primícia ele vem de antes, né? Mas se a gente pensar assim, olha, Cristo foi o primeiro a ressuscitar? Não. Olha na Bíblia quantas pessoas já ressuscitou antes de Jesus. Muitas pessoas ressuscitou. Desde o Velho Testamento a gente vai ver pessoas, lembra o profeta lá, o profeta Elias, que a mulher levou, meu menino morreu, não pedi filho para você. Ele foi lá e ressuscitou. Nós vamos ver, o profeta Eliseu já estava morto, jogaram ali um corpo, bateu no seu osso, o que aconteceu? Ressuscitou.
Lázaro, Jesus ressuscitou? Ressuscitou. A menina, Talita, levanta, ressuscitou, assim, tem muitas ressurreições na Bíblia. O problema é, todos esses que ressuscitou, aonde eles estão? Mortos de novo. O único que morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre, quem é? Jesus. Ele é a premissa. Esse que morreu e nunca mais morreu, esse que ressuscitou e nunca mais morreu. Os outros todos morreram. A igreja, que ele está dizendo assim, olha, Cristo aconteceu isso com ele, e a igreja também, porque os outros mortos que ressuscitarem vão morrer de novo? De certa forma, essa é a segunda morte, não é que vai morrer no sentido de, olha, acabou, não tem mais nada, não, é a segunda morte que nunca mais vai ressuscitar, e os que estiverem em Cristo ressuscitarão para nunca mais morrer. A Bíblia fala, aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, nunca mais tem poder a segunda morte. Apocalipse 20, 22, né? Tem dois que não conheceram a morte, que faz parte daqueles que não morrerão também. Como? Então, isso foi dois que também não conheceram a morte, que simboliza também o povo que não vai morrer, né? Que vão ser transladados. Houve dois, ele falou de Enoque e de Elias que foram transladados. Irmãos, e aí surge inclusive uma questão, olha, mas eles morreram? Não. Mas eles estão vivos? Sim. Mas em que corpos? Transformados. E isso traz para nós que quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios, às vezes a gente interpreta de forma errada, assim, olha, o arrebatamento é no abrir e fechar de olhos. A Bíblia não fala isso. É em Coríntios 15 mesmo, não é? A gente vai lembrando, deixa eu ver aqui, acho que é 15 mesmo. O que acontece no abrir e fechar de olhos? Os corpos são transformados no abrir e fechar de olhos. Acho que é Coríntios 15, se eu não estou enganado. Espera que eu estou olhando aqui, ver se eu acho qual que é o versículo, eu não estava para falar disso, né? Então não me lembro aqui. 15:51. Na verdade, nem todos dormiremos, 52. mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha, pode assim, eis que eu vos digo um mistério. E mistério, irmãos, é uma coisa que as pessoas gostam. Por que é mistério? É uma coisa que precisa descobrir, tem alguma coisa oculta ali. Então eu vou revelar um mistério para vocês. Qual que é o mistério? Nem todos dormiremos. É lógico que ele não está falando de dormir no sentido de passar uma noite dormindo e acordar no dia seguinte, está falando da morte. Então ele diz assim, nem todos morreremos, é isso que está dizendo aqui. Mas, por que nem todos morreremos? Porque a Bíblia fala que no arrebatamento, os que estiver vivo não vai morrer. O que aconteceu com Elias, o que aconteceu com Enoque, que ele foi transladado, que ele foi mudado, que ele houve a transformação, e nesse momento, demora muito tempo? Não demora muito tempo. O que acontece? Ele está trazendo aqui, vos digo um mistério, até porque, olha o versículo anterior, nós temos 51, vamos voltar no 50. E agora, digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não entram no reino de Deus. Ora, mas peraí, Enoque, Elias, como é que eles foram arrebatados? Ele foi arrebatado com carne e sangue, mas carne e sangue não entram no reino de Deus. E aí? Olha, e no arrebatamento da igreja, o que vai acontecer com os que estão vivos? Ele vai ter que morrer para depois ressuscitar? Não é isso que vai acontecer. Ele está dizendo, carne e sangue não entra no reino de Deus, nem a corrupção herda a corrupção. Mas eu vos digo o mistério. Qual que é o mistério? Aqueles que estão vivos, eles não vão morrer. Esse é o mistério. Mas seremos todos transformados. Então todos que estiverem vivos serão transformados. A carne e o sangue, essa carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus. Isso vai ser modificado, vai ser transformado. Em quanto tempo? Experimenta aí. Esse tempo, Esse tempo. No abrir e fechar de olhos. Então, o arrebatamento da igreja é no abrir e fechar de olhos? Não, irmãos, a transformação.
O que está escrito aqui, o texto, não é do arrebatamento, é da transformação. Ó, diga o mistério, nem todos dormirão, mas todos seremos transformados, vírgula. A continuação do texto é da transformação, no momento, num abrir e fechar de olhos. Quando isso vai acontecer? Ante a última trombeta, ou seja, quando estiver tocando a última trombeta. Porque a trombeta de Deus soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? E aqui também é interessante, porque ele fala de uma trombeta, e o que é trombeta? Quantas trombetas existem, né? Apocalipse, Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, Deus já havia dado para João a revelação de Apocalipse? Não, né? Isso aqui foi antes. Então, assim, ele não tinha a revelação que já tinha sido dado ao apóstolo João. Então ele escreve assim, mas a última trombeta. Paulo estava pensando em que trombeta? Na festa das trombetas. Sabia? Porque a festa das trombetas mostra isso também. Quando Deus deu a festa das trombetas, havia um sentido, né? Começava-se, vamos dar um spoiler aqui, né? Começava a tocar trombeta que dia? No dia 1º do mês 7. Para que tocava trombeta? Chamando para que festa? Expiação. Que dia que é o dia da expiação? Dia 10 do mês 7, um spoiler, vamos falar disso ainda, né? Os irmãos já leram, lá no livro de Apocalipse, quando Deus fala, me parece que para a igreja de Esmirna, se eu não estiver enganado, vamos ler, né? Senão eu falo coisa que não está. Aí está vendo, a gente está indo para outro rumo aqui, mas vamos lá, né? É a segunda carta, a carta de Esmirna mesmo. Ele vai dizendo, vai tratando, no versículo 10. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. O que Paulo está escrevendo para a igreja? Ou Paulo não, o que Deus deu para João na sua revelação? A segunda carta. Lembrando que essas cartas, elas representam eras, mas também representa o momento final. Ele está dizendo que ele não fala de grande tribulação aqui ainda, né? Mas a gente vai perceber que mais para frente, se nós lermos a igreja, acho que de Sardes, dali para frente, a gente vai perceber que ele já muda para uma palavra, essa palavra, para frente os irmãos vão lendo ali, essa palavra de tribulação, ela muda para grande tribulação. A gente percebe que tem uma mudança. E ele está dizendo o seguinte, olha, as coisas que vocês vão padecer, tereis uma tribulação de 10 dias. Por que 10 dias? Quando que começa a tocar a trombeta? No primeiro dia. Quando é a festa da expiação? No dia 10. Para que servia? Deixa eu falar um pouquinho mais claro, talvez os irmãos não estão entendendo. Na época antiga, hoje é fácil, se eu pedir para alguém abrir ali o calendário e dizer o seguinte, olha, que dia do mês, da semana vai iniciar o mês de agosto? Você olha no calendário, vou iniciar aqui, não é isso? Por que a gente fala isso? Porque a gente olha no calendário. Como é que o povo antigo que não tinha calendário sabia quando iniciava o mês? Fases da lua. Então iniciava o seguinte, existia, quando Jesus nasceu, a Bíblia fala que os magos estavam, né, lá no campo, olhando as estrelas. Que magos eram aqueles? Não é que fazia magia, eles eram os astrólogos, estudantes da lua. Eles ficavam olhando a lua, ficavam analisando a lua, e eles diziam assim, olha, lua nova, começou o mês. A hora que eles anunciavam, era comunicado para todo mundo, começou o mês. Aí eles sabiam, por quê? Era com base nos estudos, olhando para a lua mesmo e sabendo que ela começava. Então olhavam, olha, terminou a lua, como é que é? A lua minguante, não é o contrário, para lá para cá. A lua minguante, foi passando uma fase, acabou. Opa, hoje é lua nova, começou a lua nova.
Todo início de mês iniciava, toda lua nova é início de mês, começava o mês. Então, no sétimo mês, eles iniciavam o último ciclo de festa. Por quê? Eu disse para os irmãos aqui que as primícias eram os primeiros grãos, a primeira colheita, né? Qual que era a colheita final? No mês 7. E somente no mês 7 que acontecia as colheitas, ele sabia que iniciava o mês 7 estudando a lua. Então, no dia 1º do 7, nós não vamos ler hoje, não dá tempo, mas no dia 1º do 7, eles começavam a tocar trombeta. Era um dia de toque de trombeta, o dia inteiro tocando trombeta. E depois, os outros dias, eles tocavam trombeta avisando até o dia 10. No dia 10, todo mundo vinha para a festa da expiação. E isso, quando a gente fala da festa da trombeta, já aconteceu a festa das trombetas? Não. Por quê? Paulo, né, ele fala ao toque da última trombeta. Aqui nós lemos aqui que essa tribulação de 10 dias, do toque de trombeta, quando começa a tocar trombeta, até o final se dava 10 dias. Né? Então, por isso que a gente vai vendo essas figuras na Bíblia aqui. Então, vai ter uma tribulação de 10 dias. Inicia-se a tribulação, não a grande tribulação, mas começa-se o toque das trombetas. Por isso que tem aqui essa carta dizendo isso para a igreja de Sardes. Né? Depois, a gente não vai ler aqui, que não é nem esse o foco hoje, mas só aproveitando o gancho do que nós estamos falando, para os irmãos entenderem. Isso que eu falei aqui da transformação, está em 1 Tessalonicenses, vamos aproveitar, não vai dar para falar da outra festa hoje mesmo, mas vamos então para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, aqui, o que Paulo está dizendo? Olha, nós que estivermos vivos não precederemos os que dormem. Significa o quê? O que é preceder? Preceder não vai vir antes, será depois. Nós não precederemos aos que dormem. Quando? Na vinda do Senhor. O que é a vinda do Senhor? Arrebatamento da igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Lembra que Paulo fala que isso vai acontecer em que trombeta? No capítulo 15 de 1 Coríntios. Na última. Agora aqui Paulo escrevendo em Tessalonicenses, ele não fala que é a última, mas ele diz assim, que voz de alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que dormem em Cristo ressuscitarão. Primeiro ressuscita os que dormem, que morreram. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. É esse texto que eles falam que eles já morreram, que não tem esperança, pessoa que estava triste. Então veja que ele está dizendo o seguinte: nós não vamos preceder os que dormem. Quando é que vai ressuscitar? Na trombeta de Deus. Aqui ele não fala qual trombeta, mas lá ele deixa claro que é na última trombeta, embora ele não fala quantos. Quando nós vemos a revelação dada para João do livro de Apocalipse, aí nós encontramos lá quantas trombetas? 7 trombetas, né? Que é dado ali, porque veja que 7 também, né? Aí os irmãos acharam ali que isso estaria perto, né? E aí ele vai dizendo ainda no capítulo, aproveitando, né? Vamos fazer a finalização, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque aí as pessoas começam achando que o arrebatamento da igreja estava próximo daquele momento. E Paulo escreve então uma segunda carta à igreja de Tessalônica, dizendo assim: não, irmãos, o arrebatamento não está perto, como é que vocês estão pensando, não. Veja no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. No capítulo 2, primeiro ele já começa a dizer assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. O que é a vinda do Senhor e reunião com Ele? Arrebatamento da igreja. É isso que a igreja vai reunir, enviará os seus anjos, né, aos 4 cantos, tal. Não movais falsamente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, se o dia do Senhor estivesse perto. Não, olha, isso vai acontecer, mas o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, não está perto ainda. É isso que Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalonicenses. E aqui, aproveitando o gancho, né,
E assim, ninguém de nenhuma maneira vos enganes, porque não será assim. Então, o que acontece, irmãos? Aqui nós temos um grande problema, né? Que as pessoas assim, a igreja vai ser arrebatada, e depois que vai surgir o falso profeta, depois que vai vir a besta, depois que é isso. E Paulo escreve dizendo o seguinte, irmãos, não vai ser assim. A nossa reunião, e às vezes as pessoas, não, mas a reunião com Cristo e o arrebatamento são coisas diferentes. Não são coisas diferentes, só tem um arrebatamento. A nossa reunião com ele é no arrebatamento. E ele está falando lá que Paulo escrevendo para a igreja de Corinto não é judeu, é gentil. Corinto era uma cidade que estava longe de Jerusalém, não tem nada a ver com judeu, está falando para gentil, e ele está dizendo o seguinte, olha, a última trombeta é que vai acontecer o arrebatamento. Quando que é a última trombeta? Não pode ser, se é a última, não tem nenhuma depois dela. Nós concordamos? E a volta de Cristo é só na última trombeta. Só que na última trombeta, o que aconteceu antes? A besta já se levantou. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, versículo 3, 2 Tessalonicenses 2:3, não era nem isso o foco no hoje, mas só para a gente concluir, né? Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A volta de Cristo, o arrebatamento, é disso que ele está falando, sem que antes venha a apostasia. E alguém pode dizer, tá, mas a apostasia já veio, sim, é verdade, mas não essa grande apostasia que há de vir ainda, embora já tenha essa apostasia. Depois da apostasia e ainda se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O arrebatamento da igreja vai ser antes da manifestação do homem do pecado? Não, é só depois. Quem que é o homem do pecado, o filho da perdição que ele está falando aqui? A besta, o anticristo, né? A gente pode citar um monte, o chifre pequeno que Daniel falou, o qual se levanta tudo que se opõe, que chama Deus e adora, de sorte que assentará como Deus, um tempo de Deus, querendo parecer Deus, e ele vai dizendo que Deus vai destruir ele com o assopro da sua vinda, né? Na volta de Cristo é que vai destruir ele. Olha, essa igreja não foi arrebatada, essa igreja está aqui na vinda de Cristo, só pode vir na última trombeta, ele não vem antes da última trombeta. As pessoas, não, mas Cristo vem, a igreja não passa pela tribulação. Irmãos, a Bíblia fala que o homem do pecado foi manifestado, e Cristo só vem, destrói o homem do pecado na sua vinda. A vinda dele, a transformação do corpo é na vinda dele, é na última trombeta. Então o homem do pecado está aí, não tem jeito de ser diferente, né? Ou alguém enxerga coisa diferente, não tem jeito, né? Então a gente entender, não tem, está escrito, está claro, tá bom? Mas o que eu estava querendo mostrar para os irmãos é a questão das primícias, o que é as primícias. Depois a gente vai falar do Pentecoste. O Pentecoste se cumpriu? Também se cumpriu. Então a gente vai ver que as 4 primeiras festas se cumpriu. E as últimas festas? Trombeta, expiação, tabernáculos. O que ela está apontando? Né? A gente vai chegar nelas. Tá bom? Era só um spoiler hoje. Que Deus abençoe os irmãos, né? Que continue abençoando, dando graça. Se tiver dúvidas, os irmãos podem comentar. Digo para os irmãos não precisa concordar com o que eu estou falando não, tá, irmãos? Pode contestar tranquilamente, mas biblicamente. Não é que a gente fala assim, não, eu penso que é diferente, eu acho que é diferente, né? E a gente não está para achar, mas a gente está para ver a palavra de Deus. Então que Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco nessa noite, aquele que nos acompanha também pelas redes sociais, que Jesus abençoe, dê a tua bênção, o pastor Ismael, que está, né? Que Jesus abençoe também. Convidamos para que volte outras vezes, né? Domingo nós temos cultos de louvor a Deus, adoração a Deus, e nós temos mais tempo, né? E convidamos, se possível, para que possa estar conosco. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Na próxima quinta-feira a gente continua falando a esse respeito, e que Jesus possa nos dar graça, né? Para compreender, e que o nosso objetivo, irmãos, não é dizer que a gente sabe isso, aquilo, não é nada disso, é para mostrar para os irmãos que nós precisamos olhar para os sinais que Jesus deixou, que já foram cumpridos. Olha, já foi cumprido. E os que não foram cumpridos, o que ele está mostrando para nós? Para que o tsunami não nos pegue de surpresa. A gente olha, opa, tem alguma coisa errada com essas águas do mar aí, né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque ele deixou o sinal. Mas a Bíblia diz que as pessoas estarão desapercebidas.
Então, que nós possamos estar percebidos. A palavra de Deus já em Mateus 24, ele diz assim: acautelai-vos, preste atenção, tome cuidado, para que ninguém vos engane, né? Porque as pessoas vão achando que não é bem assim e não precisa, mas não é o que a gente acha, e sim o que a Bíblia fala. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite, continue abençoando, né? Permitindo Deus, no próximo sábado nós temos culto no Templo do Marquese, às 19h30. No domingo, excepcionalmente nesse domingo, nós não teremos aqui a reunião com as crianças, jovens e adolescentes, né? Os irmãos estarão indo participar do culto ali na cidade de Jardinópolis, o pastor Robson, né? Que foi convidado. Então, às 9h haverá o culto ali na cidade de Jardinópolis. Então, não haverá, mas às 19h30 nós estaremos aqui adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. 19 horas, né? 19h30 é no sábado, né? Então, que Deus abençoe. Os irmãos chegar às 19h30, chega atrasado. Convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final, dar a bênção final. Que Deus abençoe a todos.